Olá, pessoal. Estamos aqui, então, na última aula do curso sobre estereoquímica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre experimentos com estereoquímica. Então, a parte experimental que envolve enantiômeros, alguns isômeros espaciais também e diastereoisômeros. E aí, pessoal, tudo bem? Então, o tema dessa aula aqui vai ser estereoquímica experimental e a gente vai falar um pouquinho de cada um desses tópicos aqui, de produtos naturais quirais, reações estereosseletivas, quiralidade nas biomoléculas, produtos sintéticos quirais, recristalização, quando é utilizada, por exemplo, para a separação de estereoisômeros, cromatografia, também muitas vezes usada para separação de estereoisômeros, e a técnica da polarimetria. Falando sobre produtos naturais quirais, várias moléculas produzidas por organismos vivos, plantas, plantas, fungos, bactérias e até animais, elas possuem mais de um centro assimétrico e muitas vezes a molécula como um todo vai apresentar quiralidade. Então, como exemplo, a gente colocou aqui a quinina, a estricnina, a reserpina, a aflatoxina B1 e a ocratoxina A, essas duas produzidas por fungos, a vinblastina e a vincristina, que a gente usou aqui, esse exemplo usa a mesma estrutura base, né, mudando apenas o R aqui, a ramificação aqui ligada ao nitrogênio, que no caso da vinblastina é uma metila, no caso da vincristina é um aldeído. A morfina, né, um analgésico opiáceo, que é muito famoso, né, muito conhecido, amplamente usado ainda até os dias de hoje. O Taxol, que a gente já mencionou aqui, já mostrou a estrutura, é uma molécula extremamente complexa, com 11 centros assimétricos e usada em terapias anticâncer, né? E a campotecina. Então, aqui são alguns exemplos de moléculas com vários centros assimétricos. E aqui a gente fala um pouco das vitaminas, né? Hoje aqui é uma variedade muito grande de estrutura dentro das vitaminas, e aqui quando a gente tem os retângulos que estão reforçados aí na moldura, são vitaminas que têm estereocentros, né? Vitaminas que são quirais. Então veja que muitas das vitaminas apresentadas aqui possuem carbonos assimétricos e apresentam, por consequência, neste caso, quiralidade. E também outras moléculas naturais mais comuns no nosso dia a dia são os aminoácidos, né? Quase todos os aminoácidos apresentam ao menos um centro assimétrico, né? Esse esquema aqui mostra as diferentes estruturas de cada aminoácido, destacando como os essenciais em linhas pontilhadas e os não essenciais com linhas contínuas, né? Os aminoácidos naturais são majoritariamente da série L, e algumas bactérias e fungos sintetizam e utilizam aminoácidos da série D, né, que vai ter a ver ali com a projeção de Fischer dos aminoácidos. Como curiosidade, a glicina é um aminoácido, dentre os aminoácidos comuns, né, mais comuns, a glicina é o aminoácido que não tem centro assimétrico, enquanto que a isoleucina e a treonina, né, então a isoleucina e a treonina, elas têm dois centros assimétricos. Todos eles são quirais, né? Mesmo esses com dois centros assimétricos, a molécula não possui simetria, então eles não são compostos meso, certo? Então o único que não é assimétrico é aqui a glicina. Falando agora dos açúcares, né? A maior parte dos seres vivos eles utilizam majoritariamente os açúcares do tipo D, né? Também, como o Daniel falou, a gente vê isso na projeção de Fischer, se ele é D ou L. Entretanto, alguns micro-organismos, bactérias ou fungos, são capazes de sintetizar também L-carboidratos, açúcares L, né? As deuterioses, depentoses, dehexoses, né? Que tem a ver com o número de carbonos que cada monossacárido desses tem, são derivados do digliceraldeído, né? Então a síntese deles parte do digliceraldeído, por isso que todos eles abaixo são do tipo D também, tá? Porque cada reação de aumento de cadeia, há a possibilidade da hidroxila que entra na sequência ficar orientada para a direita ou para a esquerda, tá?
No entanto, o que define o centro estereogênico, né, que é a, a hidroxila mais distante, né, da carbonila, ela vai se manter com a configuração ali do D-gliceraldeído, né? Ou seja, na projeção de ficha estando para o lado direito. Ainda falando de carboidratos, aqui nesse slide a gente vê, né, a molécula de glicose combinada com outras moléculas, como o caso da sacarose, onde a glicose está combinada, né, está ligada à frutose. Na lactose, aonde a glicose está ligada à galactose, formando então um disacarídeo lactose, e a glicose ligada a outras glicoses de maneiras diferentes, né, podendo formar a celobiose ou a maltose. Né? Adicionalmente, a gente tem uma molécula artificial aqui na esquerda, que é a sucralose, aonde a molécula de sacarose, né, o disacarídeo sacarose natural, foi modificado estruturalmente, substituindo aqui 3 posições, onde haviam naturalmente hidroxilas, agora estão presentes átomos de cloro, certo? No caso dos carbonos 2' e 6', os cloros, esses carbonos não tiveram estereoquímica alterada, tiveram apenas o átomo de cloro colocado no lugar da hidroxila, e aqui na estrutura da glicose, o átomo de cloro, além de substituir a hidroxila, também houve uma alteração da estereoquímica. Acontece que agora essa nova molécula sintética, ela é, né, uma molécula que dá o sabor doce, né, mas ela não tem a composição calórica, ou seja, não é digerido por nós e quando consumido não confere caloria ao alimento, né, de forma significativa, como é o caso do disacarídeo natural, sacarose. A gente tem aí a percepção de como que espacialmente as moléculas podem se combinar, mesmo sem uma alteração dessa estereoquímica, formando diferentes moléculas, ou uma molécula ser modificada para manter algumas funções, né, algumas propriedades da molécula original, como dar o sabor doce, porém não ter outras propriedades como ser digerida e consequentemente, conferir caloria para isso, certo? Aqui nós vemos 3 polímeros de carboidratos, né? No caso, o amido, o glicogênio e a celulose, onde a gente está vendo aqui a glicose combinada de diferentes maneiras. E o que diferencia, por exemplo, o amido e a celulose, neste caso, né, o amido e o glicogênio da celulose, é a maneira como é que essas moléculas de glicose estão ligadas, né? Ou seja, é o arranjo espacial tridimensional, né, dessa ligação entre as moléculas de glicose. E aí, isso aí vai levar com que a gente consiga digerir o amido e o glicogênio, né? E não consiga digerir a celulose, por uma diferença de estereoquímica aqui, no caso, né? Porque a estereoquímica da ligação do amido e glicogênio é uma e da celulose é outra. E as nossas enzimas, elas estão adaptadas para digerir o amido e o glicogênio e não a celulose, né? Outros seres vivos conseguem digerir a celulose, como, por exemplo, micro-organismos associados a animais, como os ruminantes e insetos, por exemplo. Alguns produtos sintéticos quirais, né, a gente está apresentando aqui. A maioria das moléculas quirais apresentam diferentes interações com biomacromoléculas, como proteínas, enzimas e receptores, de diferentes espécies de seres vivos. Isso significa que é um ponto a ser entendido e explorado, a gente promover essa seletividade de ações desejadas e indesejadas, né? Ou seja, um medicamento que consiga atuar sobre o micro-organismo e não sobre o ser vivo, o mamífero, né, o ser humano, né, ou qualquer outro animal que você queira tratar. Né? E vice-versa, você consiga, às vezes, até agir, botar uma substância que consiga agir com um micro-organismo, sobre um micro-organismo em detrimento do outro, para que você possa ter apenas o ser vivo de interesse ali, se reproduzindo e crescendo e se mantendo fisiologicamente saudável. Né? Atualmente, o registro de todas as substâncias quirais, né, precisa
comprovar a segurança de todos os isômeros, sendo assim comercializado mistura, mesmo que seja comercializado mistura ou o enantiômero puro. Então, se uma molécula vai ser registrada como medicamento, como alimento, se ela tem mais de um isômero que vai ser comercializado, os isômeros têm que ser separados e ambos têm que ser comprovada a sua eficiência ou, no mínimo, a sua segurança. Pode ter um que seja ativo e o outro seja inativo, mas ambos precisam necessariamente serem seguros. Aqui, como exemplo, a gente tem, né, a estrutura 1, o ibuprofeno, a estrutura 2, o naproxeno, e a estrutura 3, o cetoprofeno. Todos eles anti-inflamatórios não esteroidais que têm, né, um centro assimétrico cada um. O adoçante da sucralose, que a gente acabou de falar nos slides anteriores, né, e aqui a permetrina, né, que é uma mistura de isômeros, e esses isômeros, eles são, a permetrina é uma substância muito usada como acaricida e como inseticida. Né? Então, ela tem aqui 2 centros estereogênicos, né, 2 centros assimétricos, e daí você tem 4 isômeros possíveis. Né? Esses 4 isômeros, eles têm que ser testados caso haja, né, pela sua segurança, foi avaliado aí, caso haja a mistura desses números todos quando for utilizado. E aqui a gente entra na polarimetria, né? A polarimetria é um dos principais métodos de análise química que comprova a natureza quiral de uma substância, assim como a sua pureza ou proporção de uma mistura de enantiômeros, né? Isso é interessante aqui relembrar, né, que os enantiômeros eles apresentam praticamente todas as propriedades físicas idênticas entre si. Se um enantiômero tem um certo ponto de fusão, o outro tem o mesmo. Se possui tal polaridade, o outro também. Se possui tal solubilidade, o outro também. Então, o que acontece? Que a polarimetria é uma das poucas técnicas na qual você consegue diferenciar um enantiômero do outro, né? E aqui a técnica se baseia na luz, né? A luz, ela tem aí as ondas do espectro eletromagnético, elas estão indo em diferentes planos, né? Como está representado nessa primeira figura. Então, você usa aí um filtro de luz, um prisma, faz com que essa luz saia planopolarizada. O que significa isso? Com que ela saia aquele espectro eletromagnético, aquela onda eletromagnética apenas num plano, aqui no caso representada no plano vertical, né? E aí, bom, tem a luz aí polarizada, você faz uma diluição da sua amostra, né, com algum solvente, normalmente, e coloca ali de tal maneira que essa luz polarizada passe por dentro dessa amostra, né? Observa-se que se você tiver um composto enantiopuro ou um excesso enantiomérico, vai ter como resultado com que essa luz ela gire para um lado ou para o outro na saída da amostra. E aí o que você faz na polarimetria é justamente medir o ângulo desse giro e a direção desse giro, que ele pode estar sendo feito no sentido horário ou no sentido anti-horário. Cabe ressaltar aqui que quando você tem um dos enantiômeros, o giro vai ser feito para um lado, e o outro enantiômero, o giro vai ser feito para o outro lado, no mesmo ângulo. Ou seja, os dois enantiômeros têm o mesmo ângulo de rotação em módulo. Aqui a gente está representado isso com o R-gliceraldeído ou D-gliceraldeído comparado com S-gliceraldeído ou L-gliceraldeído, né? Enquanto o D-gliceraldeído tem uma rotação de mais 8,7, o L-gliceraldeído tem uma rotação de menos 8,7, tá? E outra coisa que é interessante é que você vai poder tabelar essas rotações, né? E vai poder comparar os resultados que você obtém em laboratório com os resultados tabelados, né? Você vai ter observar uma rotação observada, né? Que é esse A aqui dessa equação, e ele vai ser igual à rotação específica, que é essa rotação tabelada, vezes a concentração, porque esse giro vai depender do quão concentrado está o seu composto na amostra, e também vai ser diretamente proporcional ao caminho óptico, a distância que essa luz está percorrendo dentro da amostra, né? Então, você fazendo essa equação, você consegue, se você tiver a rotação específica, a concentração e o caminho óptico, você obtém a rotação observada,
E se você tiver a rotação observada, a concentração e o caminho óptico, você obtém a rotação específica, né? Esses dados são muito importantes para a gente comparar os enantiômeros que a gente está obtendo, tá? A molécula quiral, né, vai apresentar geralmente uma leitura diferente do zero. Então, ele vai ter algum giro para algum lado no polarímetro. E o seu enantiômero, como a gente falou antes, vai ter o mesmo valor de leitura com um sinal invertido. Bom, então, como a gente já falou, né, em muitas situações tem-se a necessidade e o interesse de purificar enantiômeros, de separar esses enantiômeros. Para que se obtenha um composto enantiômero puro, algumas estratégias são usadas, como a cromatografia quiral, a derivatização dos enantiômeros. Então, vai significar você transformar os dois enantiômeros, né, ligar nessas moléculas, nesses dois enantiômeros, moléculas enantiopuras, para que agora você tenha não mais uma mistura de enantiômeros, mas tenha uma mistura de diastereisômeros. E como a gente já falou, os diastereisômeros mais facilmente têm propriedades físicas e químicas diferentes, e com isso fica mais fácil a separação. Não quer dizer que sempre seja fácil, mas muitas das vezes isso efetivamente dá uma chance dessa separação acontecer. E até a síntese antisseletiva, usando um indutor quiral, uma enzima ou até uma biotransformação. Né? Então, são as formas de você obter um composto quiral. Na verdade, as duas primeiras são separação, derivatização para fazer uma separação, e a terceira aqui já é a produção dela, já como na forma enantiopura. As enzimas, né, coloquei aqui uma observação, as enzimas são biomacromoléculas quirais. Né? Elas são formadas de aminoácidos e, conforme esses aminoácidos se encadeiam, depois eles se dobram, formando a macromolécula, a estrutura tridimensional da macromolécula, e essa estrutura macro também é quiral. Então, elas catalisam reações e, muitas vezes, elas conseguem catalisar essas reações com estereoseletividade, né? Ou seja, formam apenas um dos dois enantiômeros possíveis, que se você fizesse no laboratório uma síntese química, você obteria a mistura, 50% de cada enantiômero. A enzima, na maioria das vezes, as enzimas, na maioria das vezes, conseguem fazer apenas um dos dois enantiômeros. Né? A cromatografia também é uma técnica muito utilizada para a separação de enantiômeros e estereoisômeros em geral, né? Ela vai explorar as diferentes interações, tá? Entre a amostra, a fase móvel e a fase estacionária. Aqui é um breve resumo de alguns conceitos da cromatografia. A fase estacionária, que geralmente é sólida, mas em alguns casos pode ser líquida, né? Não se movimenta ao longo da análise, tá? E a fase móvel, que pode ser líquida ou gasosa, ela se movimenta ao longo da análise, atravessando a fase estacionária e interagindo de maneira diferente com as moléculas presentes na amostra. A amostra ela é composta por mais de uma molécula, nesse caso, as moléculas que a gente quer separar, que elas vão acabar interagindo de maneira diferente com as fases tanto móvel quanto estacionária. E conforme essas interações forem mais ou menos fortes, interagir mais forte com a fase estacionária ou mais fortemente com a fase móvel, né? As substâncias ficam mais retidas, né? Se forem mais interagirem mais com a fase estacionária, ou são mais caminham mais, né? São mais levadas pela fase móvel, se interagirem mais com a fase móvel, ocorrendo então, em decorrência disso, a separação dos estereoisômeros que a gente tem interesse. Dentre as cromatografias mais comuns, a gente tem a cromatografia em camada fina ou cromatografia em camada delgada, que tem uma sigla em inglês TLC, que é geralmente uma plaquinha de vidro ou alumínio com sílica suportada em cima dessa superfície, que é a fase estacionária, e onde a amostra é aplicada, e usando um solvente puro, ou fases móveis fazem a corrida contra a gravidade. Né? Então, geralmente, a gente tem aí a plaquinha colocada na posição vertical, e por capilaridade, esses solventes, essas fases móveis, elas sobem a plaquinha contra o movimento da gravidade. Já na cromatografia em coluna, muitas vezes no laboratório a gente usa uma coluna de vidro preenchida com sílica, que vai ser a fase estacionária, a amostra é aplicada utilizando um solvente puro ou mistura de solvente, ou até às vezes sem solvente, né, fazendo a técnica de pastilha, e a gente vai ter a fase móvel
atravessando a coluna de cromatográfica a favor da gravidade, né? Podendo ser também pressurizada. Existem sílicas próprias para ser feita essa pressurização. Outra técnica é o HPLC ou CLAI, né? Uma coluna de aço inox preenchida com sílica, uma sílica mais fina. Então você consegue colocar mais partículas de sílica, né, digamos assim, por milímetro cúbico ali dentro da sua coluna, onde a amostra é aplicada e a corrida é feita por um solvente também puro ou por mistura de solvente. E esse solvente precisa então ser pressurizado, né? Por isso tem um equipamento que vai ter ali uma bombinha que vai bombear esse solvente através da coluna, porque como a sílica é muito menor, você tem ali uma dificuldade maior do solvente passar, então precisa ter uma pressão maior, e aí essa pressão é gerada por esse compressor. E tem um computador, né, e um detector. Esse detector acoplado a ele monitora o processo, você consegue então detectar com esse detector e ver um gráfico formado conforme as substâncias vão saindo, né, vão atravessando a coluna e vão passando pelo detector e sendo detectados. Outra possibilidade é a cromatografia gasosa, né, onde uma coluna de vidro capilar, preenchida com sílica ou outros materiais, é a fase estacionária, a amostra é aplicada e a corrida é feita por um gás de arraste. Então, a fase móvel aqui é gasosa. Também tem um computador e um detector acoplado para monitorar todo o processo. E a gente também pode se utilizar de um outro processo, que seria a derivatização dos compostos, seguida pela cromatografia em coluna. Então, vamos ver um exemplo aqui. O ibuprofeno, né? Ali seria uma mistura do mais e menos ibuprofeno. O ibuprofeno, a gente sabe que é um anti-inflamatório, é muito utilizado, um anti-inflamatório não esteroidal, e ele possui um centro estereogênico. E aí, o que se faz aqui? Reagir ele com a S-metilbenzilamina. A S-metilbenzilamina é um composto que tem um centro quiral definido. Ele é um enantiopuro. Então, você está fazendo uma reação entre dois compostos que possuem um centro estereogênico e você vai obter produtos que têm dois centros estereogênicos. Né? Na verdade, você vai obter dois produtos, porque é uma mistura dos dois enantiômeros do ibuprofeno. Qual é a relação estereoisomérica entre esses dois produtos? É que eles são diestereoisômeros. E aí a gente tem uma modificação, né, das características dessa mistura, porque enquanto a mistura enantiomérica, as propriedades físicas são idênticas, como a gente tem um produto dessa reação como uma mistura diastereoisomérica, eles têm propriedades físicas distintas. Então fica muito mais fácil, né, a gente separar em coluna esses dois produtos, porque eles provavelmente vão possuir tempos de retenção diferentes. Né? Então você vai conseguir separar eles, né, porque eles vão interagir de maneira diferente com a fase móvel e fase estacionária. Né? E o que você vai ter que fazer depois é a hidrólise dessa ligação amida, nos dois casos, para eu ter de volta o mais e o menos ibuprofeno de maneira pura, separados. Né? Aqui do lado temos 3 anti-inflamatórios não esteroidais, né, que possuem centro estereogênico, né, o ibuprofeno, que já foi falado, o naproxeno e o cetoprofeno. Aqui, nesse gráfico, o exemplo, né, a demonstração de como que era a situação antes da coluna. Então, aqui já é a mistura dos dois diastereoisômeros, né? Então, com uma saída na mesma proporção, né? Então aqui 50% praticamente, mesma altura, né? Lembrando que a concentração aqui, ela na verdade é o cálculo da área sobre a curva, então você pode ter uma altura um pouco menor, mas se tiver uma base um pouco maior, essas áreas são equivalentes. Então, na situação A, a gente tem aqui 5 e 6, né? Os dois diastereoisômeros juntos, e depois da separação, passa a ter a situação B, aqui as frações B e as frações C, a fração C. Na fração B, tem um enriquecimento muito grande da substância que sai em 6,59, e aqui na fração C, um enriquecimento da substância que sai em 6,79. Então, mostrando que a separação ocorreu. Né? Aqui houve a separação do diastereoisômero SS, e aqui na letra C, a separação do diastereoisômero RS. A situação aqui agora pós-coluna, após a separação.
E a gente também tem as chamadas colunas quirais, né? De HPLC, né? De cromatografia de alta eficiência líquida, né? Que, nesse caso, elas são revestidas de ciclodextrinas modificadas, né? Derivadas por reações que permitem a capacidade de interação e separação diferente, no caso de enantiômeros, por exemplo, tá? São polímeros de glicose também, né? Assim como a gente mostrou aí no caso do amido, glicogênio e celulose, mas nesse caso aqui eles fazem um ciclo, né? Temos aqui exemplos de betas, alfa e gama ciclodextrinas, e reparem, elas têm uma estereoquímica muito bem definida, né? E qual é a questão aqui? Se você tem, por exemplo, uma mistura de enantiômeros, como eles estão interagindo com uma coluna que é quiral, né? E enantiomericamente pura, eles tendem a interagir de maneira diferente com essa coluna, essa fase estacionária, e acaba que os enantiômeros vão ter tempo de retenção distinto, né? Porque aqui, reparem, a gente não está, como das maneiras anteriores, usando uma coluna que seja quiral, né? Que não vai conseguir diferenciar enantiômeros. Aqui a coluna ela tem um recheio que possui compostos quirais, né? Então vai interagir de maneira diferente com os dois enantiômeros, podendo separar eles, fazendo com que esses enantiômeros tenham um tempo de retenção distinto entre si. Bom, aqui nesse slide a gente tem um exemplo da separação em HPLC com fase estacionária quiral. A mesma amostra dos dois enantiômeros do omeprazol em condições diferentes, de fase estacionária e fase móvel, apresentam separações diferentes em termos de tempo de retenção e distanciamento dos picos. Então, na situação A, saem mais tarde e ficam mais distantes entre si. Já na situação B, eles saem antes, então aqui eles estão saindo, na primeira situação A, o primeiro sai perto de 20 minutos e o segundo sai perto de 30 minutos. Então, tendo aqui quase 10 minutos de distância entre a saída de um e a saída de outro. Já na situação B, eles saem mais rápido, então eles saem entre 5 e 15 minutos, e o primeiro sai um pouco depois de 5 minutos e o segundo um pouco depois de 10 minutos. Então, tendo uma distância entre eles de cerca de 5 minutos. Né? Então, lembrando que a área sobre a curva dos picos, né, e não a altura, que é correlacionável com a proporção entre eles, certo? Então, são para perceber aqui duas colunas quirais, cada uma mostrando eficiência diferente, tanto em termos de separação entre eles, como em rapidez na saída. Qual que você vai escolher? Para cada separação, para cada molécula ser separada, tem que se testar para ver qual que vai ter o perfil, né, a performance melhor de separação mais eficiente. Uma outra técnica que a gente pode utilizar é a recristalização ou cristalização, né? Recristalização se estiver cristalizando de novo, né? O exemplo clássico da utilidade dessa técnica é o experimento do Pasteur, né? Com ácido tartárico, né? Onde ele percebeu a diferença entre os cristais do tartarato, separando-os, porque no caso do ácido tartárico, os enantiômeros cristalizavam em cristais diferentes, né? E os cristais tinham um aspecto um do espelho do outro, né? Então ele conseguia separar no microscópio. O Pasteur também realizou análises que comprovavam a diferença entre os cristais, né? A trituração abrasiva, em simplificado abaixo, pode ser feita em moinho de bolas, né? E leva à formação dos clusters, germes de cristalização, iniciando e moldando a formação de um tipo de cristal, né? Então você tem aqui a solução com a mistura dos isômeros D e L, né? A estação abrasiva, e aí você acaba formando cristais ou puros só com o composto L ou puros só com o composto D, né? Então, uma mistura racêmica D e L em solução com a estação, né, abrasiva, moléculas da mesma claridade acabam se agrupando em si, formando um cristal insolúvel, DOL, tá? Aqui, uma molécula enantiomérica, ela se interconverte entre RS, gerando racemato solúvel nas condições do meio, porém uma delas, ROS,
se agrupam com iguais, formando um cristal insolúvel, tá? ROS. Então, aqui a gente teria um equilíbrio sólido-solução para uma molécula quiral sofrendo racemização na fase de solução, tá? Outra possibilidade é usar uma reação ácido-base, seguido de recristalização. Aqui nesse exemplo, ainda se usa, a gente está colocando aqui, né, o autor desse trabalho, coloca aqui o ibuprofeno, a mistura racêmica do ibuprofeno, e você tem, então, o tratamento desse ibuprofeno com a metilbenzoamina. E agora a metilbenzoamina está enantiomericamente pura. Então, a gente tem um ácido, uma mistura racêmica com dois ácidos enantioméricos, o R e o S, e uma amina na sua forma enantiopura. O que vai acontecer aqui? A reação ácido-base entre o ácido e a amina forma um sal. Só que agora eu vou ter a formação desse sal e cada sal entre si vai ser agora diastereoisomérico. E agora eu tenho dois centros assimétricos. Um do ácido, que virou um carboxilato ao protonar a amina, e o outro da amina protonada. Né? E eu tenho, então, diferentes estereoquímicas RS e SS. Caso esses dois complexos, né, iônicos apresentem solubilidades diferenciadas, é possível fazer a recristalização preferencialmente de um ou de outro. Ou seja, se um deles for insolúvel, né, pode-se filtrar e o que for solúvel vai passar, o que for insolúvel vai ficar retido. E aí depois, né, uma vez separados, cristalizados e solúvel e insolúvel, mas separados os dois cristais, né, os dois sais, é possível então uma reprotonação, né, acidificando o meio, e aí essa reprotonação gera agora o ibuprofeno na sua forma enantiopura dos dois lados, né, tanto de um lado como de outro, a gente tem a recuperação aí deles na forma enantiopura, certo? A gente tem também as chamadas reações estereosseletivas, né? Por exemplo, no caso das substituições nucleofílicas alifáticas, as SN, tanto SN1 como SN2, a gente vai ver que a formação de produto com uma determinada estereoquímica, né? Ou a gente tem produtos com inversão da estereoquímica, que é o caso da SN2, ou com mistura de estereoquímica, como é o caso da SN1, né? Porque você passa por um carbocátion e você vai ter nesse carbocátion a entrada do nucleófilo tanto de um lado quanto do outro lado da molécula, né? A gente também tem os tipos de adição sim e anti, né? Esse aqui é muito comum esse aqui é nas reações de adição, né? Sim, quando você tem a entrada dos dois grupos durante o rompimento da ligação dupla do mesmo lado da molécula, e anti quando há a entrada em lados opostos, tá? Então, as diferentes combinações entre alcenos reagentes, né? Se o alceno for cis ou trans, ou E ou Z, né? E você tem um mecanismo sim ou anti, tudo isso vai ser muito importante para definir a estereoquímica do produto. No caso da oxidação e redução, também pode formar ou acabar com centros assimétricos, dependendo da estrutura da molécula que sofre a reação, né? Você pode ter a criação ou perda de centros assimétricos aí durante o processo de reacional. Aqui a gente vai começar a mostrar alguns exemplos rapidamente. No caso da substituição nucleofílica, quando o carbono ligado ao grupo de saída é assimétrico, caso ocorra uma SN2, haverá inversão dessa estereoquímica, de R para S ou de S para R, exceto se o grupo que entra, né, como nucleófilo, tiver prioridade menor do que o grupo que saiu, ou se for idêntico aos outros três ligantes que já estavam conectados no carbono. Então, no primeiro exemplo, né, tem o iodo como grupo de saída, o centro estereogênico aqui, o centro assimétrico é S. Conforme o oxigênio do metóxido se liga ao carbono, pelo lado oposto, o iodo sai. Ocorre o estado de transição, né, alinhado, né, deixou de ser côncavo aqui, ficou planarizado por um curto espaço de tempo. Conforme o metóxido se aproxima, esse efeito aqui ele é invertido. Então ele estava côncavo para um lado, agora ele fica côncavo para o outro. É o chamado efeito guarda-chuva, da inversão do arranjo espacial. E agora,
como o oxigênio que entrou tem a mesma ordem de prioridade que o iodo que saiu, a estereoquímica, a nomenclatura da estereoquímica mudou de S para R. No segundo exemplo, a gente tem aqui o oxigênio entrando também e o iodo saindo. Porém, agora, o grupo de maior prioridade era o iodo, mas quando o oxigênio entra, o grupo de maior prioridade é o flúor, que já estava na molécula. Então, reparem que a inversão de orientação espacial ocorre em todos os casos. Então, esse efeito guarda-chuva ele ocorre em todos os casos. O que está acontecendo aqui é que as prioridades dos grupos mudam. Então, a nomenclatura pode mudar no primeiro caso, se manter no segundo ou deixar de existir no terceiro. No terceiro caso aqui, a gente tem agora o nucleófilo sendo um CH3-, um metil. E aí, conforme ele entra no carbono S e expulsa o iodo, o que vai acontecer? Já existia um metil ligado ao carbono. E agora o meu produto não é mais assimétrico, porque para ser assimétrico ele tem que ter 4 grupos diferentes. Então o grupo que entrou é igual a um dos 3 que estava já. Então houve perda da assimetria. Não tem mais assimetria, consequentemente não tem quiralidade e não tem estereoquímica, então nem R nem S desse carbono após a reação. Mas a inversão de arranjo espacial ela ocorreu do mesmo jeito, porque as 3 reações seguiram o mecanismo tipo SN2. Seguindo aqui nas substituições nucleofílicas, agora a gente vai falar da SN1. Na SN1 pode ocorrer em 2 etapas, quando o grupo de saída se desliga e há a formação do carbocátion. Esse carbocátion ele é dito que ele é proquiral, né? Porque o nucleófilo, quando entra, vai fazer com que ele seja quiral, mas ele pode entrar de um lado ou para o outro lado, tá? Dependendo do lado que ele entra, né? Porque carbocátion, vamos lembrar que ele é planar, né? Ele vai formar um tipo de estereoquímica ou outra, né? Então a gente tem aqui o exemplo desse substrato que perde o iodo, né? Formando um carbocátion, aqui no caso é um carbocátion secundário. E aí a água, o metanol, aliás, vai atuar como nucleófilo, atacando esse carbocátion. Então a gente vê aqui pelos estados de transição que esse metanol ele pode se aproximar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, tá? E dependendo de onde ele se aproxima, ele vai formar um produto com uma determinada estereoquímica ou outro, né? A gente tem esse intermediário aqui protonado, depois perdendo o próton, a gente tem os nossos éteres, tanto o éter com a configuração S quanto a configuração R. O que houve aqui, né, foi o que a gente chama de o produto é uma mistura racêmica, né, originada de um produto quiral com a estereoquímica definida, mas essa estereoquímica é dita, entre aspas, perdida a partir do momento que você passa para o intermediário aquiral, que é o carbocátion. Aqui a gente tem agora um exemplo de reação de adição sim e anti. Nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, vai ser a epoxidação, que vai ser uma adição anti. Como a gente já falou, as combinações de adições sim e anti com estereoisômeros E, trans ou Z, cis, de alcenos, por exemplo, ele vai levar a determinados produtos. Então aqui a gente tem um isômero cis e tem o isômero trans do pente 2-eno, um alceno que tem aí os grupos de maior prioridade para o mesmo lado, sendo o isômero cis, e os grupos de maior prioridade para lados opostos, sendo o isômero trans. Quando há a formação do epóxido, no epóxido formado, o oxigênio é conectado, ele se liga aos 2 carbonos que tinham a dupla e a dupla deixa de existir. No epóxido, esses grupos de maior prioridade continuam para o mesmo lado. Quando há a hidrólise do epóxido, pode acontecer a entrada de água, e a abertura do epóxido pelos 2 lados dos carbonos, pelos 2 carbonos que estão formando o epóxido, e as estereoquímicas do produto vão ser uma mistura de produto SS e RR, no caso do produto derivado do isômero cis, certo? No caso do isômero trans, o que vai acontecer aqui é que há a formação de outro par de enantiômeros. Continua formando um par, só que um par diferente do que aconteceu no exemplo anterior. Agora eu tenho os pares aqui RS e SR. Então, o que houve? O mecanismo, a orientação da reação continua a mesma. Reação anti. Ou seja, os oxigênios entram em momentos diferentes por lados opostos.
se o oxigênio vermelho destacado entrou pelo lado de cima, quando o oxigênio da água, da hidrólise, se liga na molécula, se liga pelo lado oposto ao oxigênio vermelho. Então, isso leva à formação de determinada estereoquímica. Quando inverte-se a estereoquímica do alceno, inverte-se a estereoquímica do produto, porque a mecânica aqui, o mecanismo, né, da forma como a reação aconteceu, ela se manteve nos dois casos. Aqui temos a oxidação aqui usando o tetróxido de ósmio. Nesse caso aqui, a reação vai ser dada da maneira sim, né? Porque o tetroxiósmo ele vai reagir com o alceno, formando um intermediário cíclico, né? Então, a posição dos dois oxigênios que vão entrar vão ser do mesmo lado. Repara que aqui a gente está mostrando essa reação da oxidação com tetroxiósmo tanto com um alceno trans quanto um alceno cis, né? E ele pode ocorrer em qualquer uma das duas faces, né? Só que aqui no isômero trans, quando ocorre essa reação, a gente vai ter os produtos do tipo SS ou RR, né? Que são enantiômeros entre si, tá? Se o reagente for cis, né? A adição continua sendo do tipo sim, né? Essa oxidação, e a gente vai ter o produto como SR e RS, que são enantiômeros entre si, tá? Nos dois casos aí vão ser racematos, né? Ou seja, vão ter mistura de 50% de cada enantiômero. Repara também que os produtos da reação do reagente trans são diastereoisômeros dos produtos da reação partindo do alceno cis, tá? Então, a dependência estereoquímica para a adição sim, o alceno trans transforma-se no isômero SS junto com o RR e o cis forma o isômero RS junto com o SR. Em termos de oxidação e redução, né, a gente falou que elas podem formar ou acabar com centros assimétricos, e a quiralidade dependendo da estrutura da molécula. Então, aqui no lado esquerdo, a gente vê duas reações que fazem aparecer centro assimétrico e sumir centro assimétrico. Então, a redução da butan-2-ona forma os enantiômeros RS na mesma proporção. Por exemplo, aqui, né, essa cetona, que tem esse carbono da cetona, ele tem 3 ligantes diferentes. Então, ele é o que a gente chama de um centro pró-quiral, né? Então, ele ainda não é quiral, porque ele não tem 4 substituintes, mas se ele receber um quarto substituinte diferente dos outros 3, ele passa a ter. No caso da redução, o substituinte que entra é o hidrogênio. Então, se ele entrar pela frente, eu tenho o enantiômero S, se ele entrar por trás, ele vai ter aqui o enantiômero R. Da mesma forma, se a redução de uma cetona pró-quiral gera 50% de cada enantiômero, a oxidação de cada enantiômero acaba com essa quiralidade. Então, porque esse carbono passa a ser oxidado, então esse carbono passa a fazer uma segunda ligação com o mesmo oxigênio. Então, ele deixa de ter esses quatro ligantes diferentes, e aí gera, então, tanto o enantiômero S como o enantiômero R, quando oxidados, geram a mesma cetona, a butan-2-ona, certo? Nós temos também uma outra área da química orgânica muito interessante, que é a utilização dos catalisadores quirais. Na aula 3, a gente fala dos átomos assimétricos, né? Além do carbono, que também podem existir, né? Como, por exemplo, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre quiral, né? Nesse caso, nitrogênio, selênio, hidroxila e enxofre podem... Hidroxila não, né? Oxigênio e enxofre podem ser os centros catalíticos nucleofílicos, apesar da estereoquímica em si estar na molécula como um todo, cuja assimetria está em um carbono próximo. Mesmo assim, influencia a estereoquímica da reação que participam. Então, assim, a gente usa catalisadores, né, que são aquelas moléculas que aumentam a velocidade, modificam o mecanismo da reação, né, e aceleram essa reação, diminuindo, né, a energia do estado de transição.
fazendo com que a reação ocorra de maneira mais rápida. E se a gente tem esses catalisadores, né, que eles participam da reação, se eles são quirais, né, eles podem fazer com que a gente tenha um produto, né, que tenha a prevalência de uma determinada estereoquímica, né, que sejam estereopuros ou tenham uma prevalência de alguma estereoquímica. Então a gente tem aqui o exemplo de uns álcools aziridínicos, né, aqui nesse caso o exemplo aqui dado assim com 2 centros estereogênicos, selenetos oxazolínicos, né? Tem aqui esse composto com selênio, e você vê que naquele ciclo de 5 membros ali você tem um centro estereogênico, sulfetos oxazolidínicos, tá? Ou seja, assim, resumidamente, você tem um centro quiral perto perto do centro catalítico, né? Perto daquele átomo que vai participar mais diretamente da catálise, né? O enxofre, no caso, você tem um centro estereogênico ali com nitrogênio. Selenopeptídeos, aqui nesse caso com 2 centros estereogênicos também, né? 2 centros estereogênicos. Selenoaminas, melhor dizendo. Esse aqui é provavelmente um derivado de um aminoácido, né? Você tem um centro estereogênico, derivado da fenilalanina. E selenoamidas, agora sim, né? Você tem o selênio próximo do centro estereogênico aí que tem uma amida, tá? Ainda tem uma outra reação muito comum, que é a hidrogenação utilizando o catalisador quiral. Então, nesse exemplo, né, a vanilina reage com essa molécula nitrogenada, formando uma azelactona, que depois é hidrolisado, formando esse intermediário. A partir desse intermediário, então, é feita uma hidrogenação dessa ligação dupla entre carbonos, nessa parte aqui destacada em amarelo. Como é usado um catalisador que faz a inserção, né, ajuda ali na inserção do hidrogênio, ele, por ser quiral, ele consegue inserir o hidrogênio não 50% de um lado, de uma face ou outra da dupla, mas com uma seletividade, colocando preferencialmente o hidrogênio por uma das faces da dupla. Então, reparem que aqui no produto, né, essa orientação do nitrogênio acetilado, esse nitrogênio acetilado está para frente, está saindo do plano, vindo para a gente aqui que está vendo o desenho. Significa que esse hidrogênio que está para trás foi o inserido na hidrogenação. Então, esse catalisador inseriu os 2 hidrogênios nos 2 carbonos pela face de trás. O outro carbono já tinha um hidrogênio, então agora ele tem 2 hidrogênios, e aí não tem destaque, não tem centro assimétrico também, né? Na etapa seguinte é feita, então, a desproteção dos oxigênios aqui do anel aromático para se fazer um composto de interesse, a S-dopa, um composto com pureza enantiomérica. E aqui está a estrutura desse catalisador que fez a adição do hidrogênio, né? Então, aqui um catalisador utilizando átomos de fósforo, né, na sua estrutura e anéis aromáticos. E a gente também pode se utilizar de biomoléculas, né, para ter um produto enante ou estereoseletivo, né? A maioria das biomacromoléculas, como proteínas, enzimas, né, que são geralmente proteínas também, e receptores celulares, eles têm uma estrutura 3D com um arranjo bem definido, tá? E sem simetria, ou seja, são compostos assimétricos, compostos quirais. Por isso, eles conseguem, em diversas situações, interagir com ambos os enantiômeros de micromoléculas, né, naturais ou sintéticas, de forma diferente, porque vai apresentar energias distintas essa interação, devido à combinação entre eles formarem complexos, né? Esses intermediários, esses estados de transição vão ser diastereoisoméricos entre si, né? Então aqui a gente tem uma enzima, né, com asterisco ali, representando a enzima, um E com asterisco, com o composto R, vai formar um certo tipo de complexo, e essa enzima com o composto S, um outro tipo de complexo, e eles vão ter características de astereoisômero um em relação ao outro, os dois complexos entre si. E aí, essa reação ela pode produzir centros assimétricos seletivamente, ROS,
quando promovem reações com essas micromoléculas, né? Porque as energias vão ser distintas, né? Então vai dar preferência para aquele que tem a energia menor, né? Micromoléculas enantioméricas podem ter efeitos diferentes sobre a mesma enzima, né? Como a gente falou antes. Ou uma reagir e a outra não. Efetivamente, aquela enzima ser enantioseletiva, reagir só com um dos enantiômeros de uma determinada mistura racêmica, né? Bom, então chegamos ao fim aqui do quarto e última aula do mini curso sobre estereoquímica, né? É uma abordagem inicial, né? Tem muita coisa para se ler e para se estudar a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui seguem as referências utilizadas, destacadas, né? De algumas figuras utilizadas nessa apresentação. Como o Daniel falou, né, a questão da estereoquímica não se esgota aqui. A gente agradece vocês que assistiram essa aula até o final e vocês que assistiram as 4 aulas, né, o curso completo até o final. Espero que tenha sido útil para vocês. E aqui a gente também coloca algumas referências de livro para consulta, né? Um dos livros recomendados aqui é esse livro Química Orgânica de Silva e Colaboradores. Recomendamos outros livros como o Solomon, o McMurray, o Klein, o Francis e o Carey, o Allinger, o Clyden, e um livro específico de estereoquímica, que é o Juaristi e Stephanie, Introdução à Estereoquímica e Análise Conformacional. Bom, aí como sempre, né, segue alguns canais do YouTube, Facebook, programas e aplicativos que podem interessar para o estudo, né, aprofundamento aí, e algumas coisas também de química do cotidiano, algumas coisas divertidas também em química, para a gente estar sempre vendo química de diferentes formas. E por último aqui, referências de sugestões de perfis do Instagram, né? E hashtags para complementar um pouco questões aí sobre estereoquímica para quem se interessar. Bom, e é isso, a gente termina por aqui, né? Queria dar aí o nosso muito obrigado a todos que acompanharam até agora, no final desse curso. Sigam a gente no Instagram, amorgânica.oficial, no Facebook e no YouTube, apenas Amorgânica. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Muito obrigado a todos aí. Curtam, compartilhem, nos ajudem com o algoritmo para chegar a mais gente. Muito obrigado.